Será que quando o teu cliente te vê pela primeira vez, ele te vê como uma pessoa amigável ou como uma ameaça? O que será que leva as pessoas a terem que explicar muito o que elas fazem ou outras pessoas que se explicam facilmente? Hoje a gente vai falar um pouco mais de posicionamento e como é que você transmite essa mensagem para o próximo, para as pessoas que estão simplesmente buscando entender quem você é. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A live começando agora, o Instagram começando a espalhar e começar as pessoas adiante. Vamos começando aqui todas as terças. Sim, vamos trazer esse papo um pouco mais evoluído, digamos assim. Um papo mais de conteúdo todas as terças-feiras aqui. Por que eu tô chamando de papo mais evoluído? Que é pra gente começar a abrir um pouco mais a nossa cabeça a respeito de como que a gente está comunicando de uma forma diferente, trazendo agora a comunicação sistêmica para vocês. Oi, Terezinha! Oi, Érica! O pessoal chegando aqui, que coisa boa! A Nayane também chegando aí, meus alunos estão sempre presentes, olha. A Gleidiane também chegando aí, coisa boa. Então, vamos lá, gente, vamos começar a chamar o povo aqui. Então pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo e convida aquele teu amigo que também tá precisando se posicionar. Ah, Nay, mas que história é essa minha? Como é que eu vou convidar a pessoa que é minha concorrente? Então, a gente vai quebrar esse mito aqui hoje, beleza? Pra gente começar a entender como as coisas funcionam de uma forma diferente, tudo bem? Então, vamos lá, chama a galera pra cá, porque quanto mais pessoas souberem disso, mas a gente vai conseguir se posicionar de uma forma clara e entender como é que essas coisas estão acontecendo, ok? Júlio, seu lindo, seja bem-vindo. Raquel chegando aí também. Que bom ter vocês por aqui essa noite. Então vamos lá, vamos entender um pouco como é que a gente transmite isso através da visão sistêmica, através de uma forma diferente da gente se comunicar, beleza? Então, antes de mais nada, deixa eu saber de onde é que vocês estão falando. Falem aqui pra mim, de onde é que vocês estão falando. Coloquem aqui no chat, vamos interagir, tá? E tragam as dúvidas de vocês, certo? Sempre, sempre. Você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade de falar a respeito daquilo que você faz? Ou você é daquele tipo de pessoa que chega e nem precisa falar muito, as pessoas já entendem o que você está fazendo? Será que as pessoas te olham como uma ameaça ou será que elas te olham como uma pessoa amigável? Como é que você tá? Você tá vendo teu amigo lá cheio de cliente, você sem nenhum? Você tem dificuldade de entrar aí no mercado? Você tem dificuldade de realmente transparecer quem você é? Ou não? Ou simplesmente você chega e até fica tranquila, né? Vai, faz e tá tudo acontecendo aí, certo? Então vamos ver. Goiás, olha que legal. São Bernardo, que massa. Botucatu. Ai, meu Deus. Eu tenho uma coisa aqui comigo. Se a gente começar a pronunciar as cidades que tem em São Paulo, parece um trava-língua, né? Botucatu, Botucatu, Botucatu. Tem o Batuba também. Olha o Uberlândia aí. Ainda de Recife, né, Júlia? Coisa gostosa. Recife, esse calor. Calor, mano. Que eu nem acredito que eu estranhei quando estava aí. Mas tudo bem. Acredito que depende da situação. Então, por que tem pessoas que fazem transição de carreira e rápido conseguem também colocar para fora aquilo que elas fazem? E tem gente que trava só de pensar em uma transição de carreira por nem saber como é que a gente vai colocar isso adiante. Meu Deus do céu, o negócio é difícil, né, gente? Essa história de posicionamento, de transmitir aquilo que eu sou. Olá, galera chegando. Fortaleza! Eita, Fortaleza! Nossa senhora, Fortaleza. A última vez que eu fui em Fortaleza, eu fui no Insano. Isso já faz tanto tempo. Preciso voltar em Fortaleza que eu não faço mais nem ideia de como é que tá. Fabi chegando, Tairine chegando aí, coisa gostosa. Meu Deus do céu, ver vocês por aqui, que massa. Chamem os amigos de vocês pra vir pra cá, que a gente vai trazer um pouquinho a respeito agora do posicionamento sob o olhar sistêmico, pra gente começar a entender como é que a gente fala, como é que interfere no meio, como é que a influência tá acontecendo e por que as pessoas não entendem a gente, beleza? Então isso vai fazer diferença pra nossa caminhada, pro nosso dia a dia. Ó a Cris chegando aí. Cris, lindona, foi teu aniversário esses dias, né? Seja muito bem-vinda ao ano novo. Que seja maravilhoso esse teu aniversário que tá chegando aqui agora. Tenho receio de falar em público. Oh, meu Deus, isso é você e trocentas pessoas da população mundial se bobear, tá? Mas isso tem muita coisa ligada na nossa infância e aí você vai entender um pouquinho a respeito disso, tá? Mas eu tenho certeza que você não tem medo de falar em público. Eu tenho certeza que você tem medo de outra coisa, tá? Então a gente deixa esse papo para um segundo momento, ok? Olha aí, que massa. Parabéns, lindona. Rose chegando aí, olha, que legal. Vamos trazer mais gente, tá? Então vocês estão falando aí do Brasil.
Brasil inteiro, fiquei muito feliz. Vamos lá, vamos começar então. Quero começar interagindo com você. E você que está assistindo essa live aqui depois, pode interagir comigo nos comentários também, porque isso vai fazer parte, eu respondo todo mundo assim que eu posso, tá? Sou terapeuta sistêmica, ótimo ouvir você, tudo complementa. Que massa, Drica, seja muito bem-vinda aqui, tá? Que massa, que massa. Temática show. Então vamos lá. Pra mim, eu quero que vocês escrevam aqui no chat, o que é posicionamento pra vocês? Vamos lá, vamos começar a trazer desse ponto, porque é importante que eu saiba também o que está aí na tua cabeça a respeito de posicionamento, para que a gente possa entender um pouco mais de como que a gente pode alinhar esse conteúdo, alinhar esse raciocínio. E eu não vou ficar aqui falando do nada para empurrar conteúdo para vocês, muito pelo contrário. Se a gente não alinha, a gente não interfere positivamente. Pode ser até que eu esteja interferindo negativamente sem saber isso aí para você, tá? Olha, que legal! Terezinha fez aniversário dia 30/10. Parabéns pra você também, então, viu? Feliz ano novo pra você, tá? Toda vez que a gente faz aniversário, a gente tá começando um ano novo. E sim, não é só dia 1º de janeiro que começa o ano novo, não, tá? Cris chegando aí também. Então escrevam aqui pra mim. O que é posicionamento pra você? O que vem na sua cabeça? Não tem certo nem errado, beleza? Não tem certo nem errado, a gente precisa só entender como é que eu tô vendo a coisa, tá? Esse negócio de certo ou errado a gente aprendeu lá na escolinha, que alguém precisava dar uma nota pra gente e aí a gente fica preso a essa história de ai meu Deus, será que eu vou tirar uma nota boa? Não, chega, ninguém vai precisar tirar nota nada aqui. A nota que a gente tem que tirar é 10 em experimentar a vida, é se permitir, é ir pra frente. Então coloca aqui pra mim, o que é posicionamento pra você? Só pra eu entender, tá? Vamos lá, aqui ó. A Érica já começou. É a forma que você se coloca pro mundo. Boa. Quem mais? Quem mais vai arriscar? A Érica, gostei, viu, Érica? Tá arriscando, muito bem. Isso é mais importante do que nunca, a gente conseguir colocar. Eu tô aqui pra conversar com você, tá? Então traz isso pra mim. Esse canal aqui do Instagram está criado para ajudar você a se comunicar melhor. Se comunicar através dessa visão sistêmica. Então, por favor, comunique-se. Vamos lá, que aqui só de falar comigo você já vai destravar muita coisa, tá? Se posicionar diante de uma situação, sim. Posicionamento, o que é posicionamento para você? Traz isso para mim, tá? Só para eu entender, para a gente começar a alinhar nossas expectativas, alinhar aqui o que a gente tem a respeito de conteúdo e eu conseguir te direcionar para um caminho que vai dar mais clareza, que vai dar muito mais assertividade para você entender como se posicionar, como transmitir a sua mensagem de uma forma em que as pessoas comecem a te entender também de uma forma mais tranquila, mais rápida, sem que você tenha que transparecer ser uma ameaça para as pessoas, tá? Posicionamento, que mais? É saber colocar suas ideias. Lucélia chegando aí, ser honesto comigo e com o outro. Olha só, vê que legal, que bacana, que bacana. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui nesse momento, tá? Então vamos lá, o posicionar. Tá? O ato de se posicionar é você saber que você ocupa um lugar, tá? Tairine, se posicionar é dizer claramente sobre o que falamos, para não gerar expectativas errôneas ao público. Olha só que legal. Que massa. Tá vendo como vocês conseguem ter visões diferentes a respeito do que é o mesmo ato? Então o posicionamento já traz isso pra gente. Vocês vão começar a entender, tá? O posicionar, o ato de se posicionar é entender que você ocupa um lugar. Da feita que você ocupa esse lugar, você precisa entender como é que esse lugar está reverberando no espaço. Como é que esse lugar está reverberando para as pessoas? Quem é que está ao meu redor? E por que eu ocupo esse espaço? Okay? Então a gente entendendo dessa forma que você se posiciona, você se coloca nesse lugar, já começa a abrir muitas e muitas expectativas e muitas novas visões para você, certo? Então veja só como vocês tinham formas diferentes de ver o que é o posicionamento. É claro que, como vocês estão ocupando esse lugar, vem já de uma construção. Por quê? Para que eu ocupasse esse lugar, algumas coisas aconteceram para eu entender que eu tô aonde eu tô, tá? Então, vamos voltar um pouco lá para a gente trazer um pouco a respeito das visões sistêmicas, da visão sistêmica e a gente entender como é que essa visão sistêmica está interferindo nessa tua forma de entender o que é o posicionamento. Joia? Então, quando a gente é pequeno, vou trazer aqui os meus lindos bonequinhos, o que eu adoro eles, feitos com muito carinho pela esposa do meu querido professor Benito Ribeiro, que olha, gente, é muito fofo isso, pelo amor de Deus. Não é fofo? Meus gnomos.
são fofos. Quem assistiu a live, eu, Júlio e Saulo, vai entender os gnomos, tá? Quem não assistiu, volta lá e assista que vai fazer diferença pra você. Então, pra gente entender isso, vamos supor aqui, ó, até coloquei nos círculos para que a gente possa ver aqui de forma diferente, tá? Tudo no mundo ocupa um espaço e tudo no mundo ocupa uma função. Tá? Então, pra gente começar a entender isso, a gente vai começar a entender pelas famílias. Então, vamos aqui, eu tenho uma família de japonesinho, tá? E uma família, vou chamar de alemã. Então, vamos lá. É claro que eles ocupam espaços diferentes, eles estão em ambientes diferentes, eles têm culturas diferentes, eles têm valores diferentes. E para eles terem essa formação, tudo chegou até aqui, ok? Então, vamos supor agora que eu vou colocar um alemão de frente para um japonês. Vocês acham que de primeira eles vão se entender ou vão se estranhar? Me respondam aqui. Ó, Sayuri chegou aqui representando a etnia oriental, tô adorando. É bom que já tem todo mundo, né? Então, meus gnomos aqui, vamos colocar. Aí temos aqui um alemão de frente para um japonês. Eles vão se entender ou vão se estranhar? Certo? Coloquem aqui para mim no chat, deixa eu ouvir vocês. Elza chegando aí, tá fazendo diferença. Felipe, queridão, chegando aí também. Ângela Borba, minha mãe linda, maravilhosa. Obrigada, mamãe, por estar presente. Se eu tô aqui por causa de você, afinal de contas, né? Ela veio antes que eu. E vocês vão entender isso. Vão se estranhar, né? Vão se estranhar. Sim, sim. Claro, por quê? Claro que eles vão se estranhar, né? Justamente porque existe uma construção de valores diferente em cada um desses momentos, em cada um desses lugares. Então, os lugares que eles ocupam já está trazendo uma construção de quem são essas pessoas. Se estranhar profundamente, né, Sayuri? Adoro isso. Então, vamos lá. E a gente começando a perceber isso, certo? Como é que a gente está vendo que os valores, as culturas, elas são diferentes e quando a gente coloca uma cultura de frente com a outra, elas vão se estranhar, você vai começar a perceber que da linguagem verbal e não verbal, tá? A gente precisa entender nesse momento, até porque, vamos lá, os japoneses já são mais acomedidos, os alemães são mais sérios. Então, se a gente não sabe como é que está acontecendo isso, naturalmente vai haver um estranhamento aí, certo? Então, é linguagem verbal e não verbal. Nesse posicionamento, tudo isso vai estar acontecendo, mas agora eles estão posicionados um de frente para o outro. Só que, para que esse posicionamento aqui ocorresse, algumas coisas aconteceram antes. Então, vamos trazer aqui a história dos japonesinhos, certo? Vou colocar os japonesinhos aqui primeiro. Para a gente ter mais clareza a respeito desse posicionamento aqui, que é essa pessoa, o primeiro posicionamento que a gente tem que ter em mente é o da família. Porque quando você tem isso aqui na cabeça, quando você percebe exatamente quem você é dentro da sua família, abre a sua visão para entender quem é você fora da família. E aí você entende com muito mais clareza qual é o lugar que você ocupa. Então, ao invés de você ficar pegando trocentas técnicas para se posicionar, você vai entender quem é você para que técnicas utilizar para se posicionar com mais facilidade, tá? Vamos lá entender isso aqui. Existem 3 leis que vão fazer o nosso caminho fluir melhor, para entender também qual é o nosso posicionamento. Morre não, vovó alemão, fica aqui, tá tudo certo. Enfim, essas 3 leis que foram trazidas pra gente por Bert, é a lei do pertencimento, do equilíbrio de trocas e da hierarquia. Essas 3 leis, elas estão acontecendo como um todo, tá? Então, o primeiro ponto é que vamos falar um pouco sobre o pertencimento, que vocês vão entender muito mais o posicionamento de vocês. No final da live, a gente vai fazer um exercíciozinho para você começar a ter um pouco mais de clareza sobre isso, beleza? Então, vocês já perceberam, né, que a diferença de construção sobre posicionamento da cabeça de vocês já tem aí bem claro, porque no começo da live vocês trouxeram cada uma forma diferente de ver esse posicionamento. E isso já corresponde àquilo que vocês viveram antes de chegar até aqui, tá? Então, primeiro para a família, certo? Vamos deixar bem claro aqui. Para que você exista hoje, tá? Vou chamar de Sayuri. Sayuri, para que a Sayuri exista hoje, uma série de histórias já aconteceram antes dela, tá? E ela faz parte desse contexto como um todo. E uma dessas histórias que aconteceu antes dela foi justamente todo esse planeta que a gente vive aqui. Então, todos nós temos o direito de pertencer.
Pode ver se você, nos seus relacionamentos, não tá o dia todo querendo entender com quem você lida melhor. Então, uma das coisas que a gente procura naturalmente é entender quais são os grupos que a gente lida melhor. Porque nós, naturalmente, vamos buscar pertencer. Ninguém gosta de ser excluído. Me responde, você gosta de ser excluído? Sim ou não? Coloca aqui no chat pra mim. Tá? Então, isso tudo a gente precisa buscar, entender que todos nós já pertencemos a um grande sistemão que chama planeta Terra, que chama universo, e alguém criou toda essa parada aqui, e esse jogo tá acontecendo, tá? Quem criou essa parada, a gente pode chamar de várias formas. Deus, Jeová, Javé, natureza, fonte criadora, enfim, não importa, depende da sua crença, mas alguém criou tudo isso aqui. E criou tudo isso aqui que está funcionando tudo entrelaçado. Então, existe sim algo maior que já faz todos nós pertencemos a esse processo, beleza? Ó, ninguém gosta de ser excluído, tá? Ninguém gosta de ser excluído. E é justamente por isso, porque a gente já faz parte. Só que o que acontece na nossa cabecinha é que, naturalmente, às vezes, a gente exclui algumas coisas e aí a gente se enfraquece. Mas a gente chega lá, beleza? Então, nós todos já fazemos parte de um processo, de um pertencimento, de um sistema. E nós vamos ter que entender qual que é essa jornada de vida que a gente já está trazendo das outras pessoas para chegar até aqui, tá? Então, vou olhar. Eu, quando sou pequeno, quando sou criança, eu faço parte de um sistema que é o que a gente vai chamar de sistema de origem. Para a gente compreender esse sistema, tá? Tudo está acontecendo através de sistemas. Você aí dentro tem o seu sistema respiratório, tem o seu sistema cardiovascular, tem o seu sistema nervoso, tem o seu sistema respiratório, tá tudo acontecendo. No planeta, temos o sistema da natureza, a gente vê, tem a Amazônia que está conectada com o deserto do Saara, eles se equilibram, então tá tudo isso funcionando em conjunto. E aqui também, você não vai fazer fora, não tá fora dessa regra, você tá dentro dessa regra, que é a regra do jogo, que essa pessoa ou essa entidade, ou essa inteligência superior criou e a gente está fazendo parte desse jogo, tá? Então a gente tem que ter essa clareza aqui nesse processo todo. Beth Hellinger chamava simplesmente de o Grande Espírito, que era justamente o que criou toda essa parada aqui. Então aqui a gente pode chamar de qualquer forma, depende muito da sua crença, depende muito daquilo que você acredita, tá? Então aqui tudo isso está funcionando. E quando a gente é pequeno, qual que é a primeira referência que a gente tem? Tá? Vamos deixar os alemão aqui pra cá, de ladinho. Vamos trazer os japoneses primeiro, tá? Qual é a primeira referência que a gente vai ter para construir aquilo que está dentro de mim? Que é justamente a minha família. Então, o meu ponto de partida inicial já veio da minha família. Então, eu pertenço a esse sistema aqui, que é o meu sistema de origem, o meu sistema familiar. E qual que é o meu posicionamento dentro dessa família? É aqui que começam todos os BOs das pessoas que não conseguem se expressar direito, não conseguem se posicionar perante o mercado, perante o cliente, perante relacionamentos, perante qualquer lugar. Elas não conseguem transmitir tudo que precisam, porque elas já começam a olhar o sistema de uma forma errada. Elas estão querendo sair do seu posicionamento, da onde que elas têm que ficar, tá? Então, qual é o seu primeiro posicionamento, gente? Qual que é o seu primeiro posicionamento dentro da família? Não é mãe, não é pai, não. Vocês são filhos. Vocês já vieram de um contexto, ok? Então aqui começa todo esse processo para você começar a olhar para sua família de uma forma bonitinha, tá? Então você pertence a isso tudo e você tem um posicionamento. Olha aqui como vai diminuindo, certo? Você é filho da sua mãe e do seu pai. Então você já tá aqui, ó, para baixo. Tá? Então, calma que a gente não vai entrar aqui nos BOs de eu não cresci com meu pai, não cresci com a minha mãe, eu fui adotada, nem nada. Entenda a lei como um todo, para depois a gente começar a ir para os casos mais complexos. Para você começar a perceber o que está acontecendo com você e por que você não consegue se posicionar. Joia? Então, vamos lá. Acompanhe isso aqui. Então, você é filho. Vou até tirar o japonesinho daqui, vou deixar só a japonesinha. Pronto. Você é filha. Antes de mais nada, você precisa aprender a ser filho. O que acontece muitas das vezes? Acontece isso aqui, ó.
você quer cuidar dos pais, você quer sair do seu lugar, você nem reconhece que você é filho desse processo, você nem reconhece que é filho de pai e mãe, porque a gente acaba naturalmente julgando os nossos pais, porque a gente vai vendo coisas por aí no nosso mundo e aí acaba falando, porque eu não tive um pai bom, porque eu não tive uma mãe boa, e não sei o que, não sei o que. E todas essas coisas que estão na nossa cabeça vão fazendo a gente se enfraquecer no nosso posicionamento, porque a gente sai do nosso lugar, tá? E quando a gente sai do nosso lugar, a gente não ocupa o nosso lugar lá fora. A gente não ocupa o nosso lugar no mercado, perante o cliente, para que as coisas aconteçam, entende? Então isso aqui a gente precisa começar a entender. Boa noite, Sônia, sua lindona. Então quando a criança é pequenininha, tá, fica disfuncional, exatamente, Sara, fica disfuncional, tá? Então quando a gente é pequenininha, a primeira coisa que a gente vai aprender é como é que eu sou através do reflexo do meu pai e da minha mãe. Eu tô aprendendo com eles. A criança aprende pelo exemplo. A criança vai aprender por reflexo. Ela vai olhar para o pai e para a mãe e já vai estar aprendendo isso. E já existem ciências comprovando, anota, epigenética, que comprovando que a gente já vem com cargas no DNA, cargas emocionais que vêm do sistema familiar. Então vem de avô, vem de avó, vem de toda essa galera que está antes deles. Mas a gente não vai complicar aqui, a gente vai começar aqui com pai e mãe, tá? Então a gente vai aprender com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente vai receber a vida deles e a gente precisa aprender, antes de mais nada, a ser filho. E agradecer que por mais tensa que tenha sido essa história, antes de eu ter nascido, foi ela que permitiu que eu tivesse a vida, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então eu pertenço a toda essa história. Segundo ponto, segunda lei que a gente vai trazer aqui, é justamente a hierarquia ou ordem. Então, quando a gente abre a cabeça para olhar isso aqui, a gente vai começar a perceber que tudo tem uma ordem, que tudo tem uma ordem de crescimento, que isso é o fluxo natural do processo, tá? Mas antes de eu continuar aqui, eu quero saber de você. Você entendeu que você faz parte do seu sistema familiar e que você faz parte desse sistemão que chama planeta Terra, universo e a parada toda aqui, né? Esse jogão gigantesco? Bota aqui no chat pra mim, sim ou não? Você entendeu que você faz parte disso e que é por conta disso que você busca fazer parte de outros grupos, de outras tribos? Coloca aqui pra mim. Sim ou não? Tá? Sim. Ok. Só pra eu começar a entender, pra gente começar a se alinhar aqui, pra você entender essa parte do posicionamento de uma forma mais clara, mais evidente. Como é que isso repercute lá no seu mercado, beleza? Então vocês vão ver que essa parte de posicionamento de uma forma completamente diferente. Joia! Boa, galera! Isso aí! Que massa! Que massa! Ótimo! Vocês estão entendendo? Joia! Então, perfeito! Se entenderam, chama mais uma pessoa pra cá, porque ainda tem duas leis. Joia? Zara, eu sou menor que meus pais. Claro, nós somos menores mesmo. Eu não nasci pra ser maior que a minha mãe. Hoje eu tava falando com a minha mãe, eu falo assim, mãe, esse problema é seu, não é meu, não. Eu falo assim, eu não dou conta dos problemas da minha mãe, né? Mas enfim, a gente vai aprendendo, a gente vai se posicionando, tá? Tem casos e casos, e aqui eu tô deixando bem claro como é que funciona a lei para você entender lá fora também. Joia? Então, beleza. Você que entendeu como é que funciona essa parte do pertencimento. Você pertence a todo esse jogão e você tá fazendo isso aqui. Isso é um play nesse jogo aqui, tá? É o Big Brother da vida real, é o processo da natureza aqui. A gente vai fazer isso aqui de uma forma diferente. Só que não tem câmeras, tem as leis do universo funcionando e a gente tá aqui como um todo fazendo parte desse relacionamento humano, ok? Então, ok, eu faço parte disso tudo aqui. Todo mundo tem direito de fazer parte, ok? Então a gente vai ver agora que, para eu fazer parte disso aqui também, eu preciso respeitar tudo que veio antes de mim. Então, meu tataravô, meu bisavô, meus avós, meus pais, eu. Não tem como eu desfazer essa ordem. Isso aconteceu. Quem fica muito tempo querendo achar como foi, que podia ser diferente, e podia ter sido diferente, coisa do tipo... Você não está olhando para a vida, não. Você não está olhando para frente, você está olhando para trás, tá? E quem olha para trás não caminha. Vai caminhando para a morte, tá? Para que você entenda isso, vamos lá. Vou trazer aqui duas representações. Esse aqui maior é da vida, que a vida cresce, ok? A vida vai expandindo. Você tem um processo de expansão natural para ir poder crescendo. Afinal de contas, ninguém é Benjamin Button que nasce velho e morre criança. Okay? Não existe isso aqui ainda.
Então a gente vai crescendo, nasce bebezinha, vai expandindo, a gente vai crescendo. Então nasce um negocinho desse tamanho e vai crescendo, beleza? Então a vida expande, a vida cresce. E a gente vai começar a trazer para esse processo, tá? Tô grandona, né, mãe? Não, tô do meu tamanho. Ótimo, gosto do meu tamanho. Obrigada, mamãe. Enfim. Então a gente vai vendo que as coisas que aconteceram antes de mim, aconteceram antes de mim. Não tem como eu querer ser maior do que os meus pais. Eu ter que ser maior do que meus pais, que é o tempo todo tendo que cuidar deles, tendo que ficar olhando para eles, ficar querendo colocar, me impede de crescer. Veja só como a gente coloca aqui o menor atrás dos maiores, como eu crio uma barreira para o crescimento. Percebe claramente que a gente vai criando uma barreira para o nosso crescimento? Essa ordem precisa ser respeitada. Poxa, quer dizer que eu não posso ajudar minha mãe e meu pai nunca mais? Claro que pode, desde que você entenda que você é menor do que eles. Tá? Você é menor do que eles, você não tem poder de decisão nem de alterar a vida dos seus pais. Eles precisam permitir isso, que você ajude. Tá? Então a vida é passada do maior para o menor e o menor olha para frente. Então como é que a gente equilibra isso aqui, né? Que é o que está vindo para cá? A gente fala já já. Mas aqui você precisa entender que você é menor e o seu posicionamento também. Isso segue uma ordem. O que implica quando a gente não está respeitando a ordem dos processos? Você veio para a rede social. Agora você está querendo conversar com as pessoas aqui, beleza? E você tem ali, começou no Instagram, tem uns 300, sei lá, 600 seguidores, e você quer fazer uma live para 100 pessoas. Você nunca fez uma live na vida. Minha gente, ordem. Primeiro de tudo, você precisa fazer uma live para 1, 2 pessoas. E aí você já fica nervoso porque não vai ter ninguém, coisa do tipo. Então você vai fazer uma live para pelo menos 1, 2 pessoas. Tá? Aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá pra vocês enxergarem. 2 pessoas, ok? Depois você vai fazer uma live. Vai ter 3, vai ter 4. Depois vai ter 5. Sei lá, depois vai ter 7. Vai crescendo exponencialmente. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que esse crescimento é ordenado? Ele vai crescendo devagar? É a mesma coisa que acontece com as pessoas que travam para falar em público. Já querem começar fazendo uma palestra para 100, 200 pessoas, nunca fizeram uma palestra pequena. Começa com uma pequena, vai expandindo aos poucos. Você vai começando a perder o medo de falar em público, porque você vai começando a dominar esse processo, a entender que isso é uma construção. Senão, ó, fica muito difícil para eu lidar. Eu não estou nem respeitando a ordem da minha família, imagina a ordem desse crescimento aqui. É a mesma coisa quando você lida com o seu cliente. Poxa, eu nunca atendi ninguém, mas eu quero uma cartela cheia de clientes na minha mesa. Certo? Como é que você vai fechar a agenda se você não sabe nem como atende um? Não sabe nem se dá conta de um? Atende o primeiro. Vai lá, faz o processo. Refina. Depois atende o segundo. Refina. Atende o terceiro. E aí você vai crescendo nessa ordem. Você vai gradualmente ocupando o seu espaço, tendo o seu posicionamento de mercado, passo a passo. Todo mundo fica desesperado, né? Tipo, eu me formei, eu já quero crescer e vai para frente. Ai, meu Deus, eu já tenho 30 anos de idade, eu não consigo ter sucesso na carreira. Por que aquele moleque, né? Isso acontece muito, porque eu trabalho com muita gente de entre 35 e 40 anos. Por que aquela pessoa é tão nova, já tem tanto mais clientes do que eu? Fica se comparando porque não está no lugar. E aí não respeita a própria história, não respeita o seu próprio crescimento gradual, entendendo que você trouxe valores da sua família, você pertence ali, né? E isso vai fazendo o processo ir acontecendo. Dentro da minha jornada aqui, minha mãe tá aí, ela pode confirmar. Veio comigo a dificuldade de exposição, de conseguir colocar para fora. Tá? Hoje eu já desfiz isso, já tenho um valor diferente, já trabalhei isso e tá mudando. Okay? Então, isso tudo vai fazendo a diferença pra gente. A gente é gradual, a gente vai mudando, é natural, é o processo. Só que o que acontece? Para que a gente possa crescer e ser adulto, a nossa postura adulta, vem também pra gente tudo que a gente aprendeu quando era pequeno. E esse aprender quando era pequeno
tá aí dentro de você num conjunto de memórias que a gente pode chamar aqui de criança interior. Para os mais lúdicos vai ser aquela criança que você cuida, você colhe, coisa do tipo, e para os mais céticos vai ser um conjunto de memórias que está aí no seu sistema nervoso. No seu sistema nervoso, DNA e células, tá? Porque isso já é comprovado. Então, vai estar acontecendo isso de qualquer forma. Não tem o que fazer, beleza? Isso vem com você e você quer simplesmente bloquear esse processo, porque dói emocionalmente algumas coisas que a gente precisa mudar, tá? Então isso a gente precisa acordar, a gente precisa olhar para isso, certo? E o que acontece? Muitas das vezes a gente quer botar uma venda para não ter que olhar e compensar de um outro jeito. Então a gente quer compensar profissionalmente aquilo que a gente não é nem na família. A gente quer compensar profissionalmente aquilo que a gente não é dentro dos nossos relacionamentos. E o que você vai fazer dentro com um cliente quando você está atendendo ele? Nada mais, nada menos que um relacionamento. Então aqui, ó, seu posicionamento primeiro precisa vir desse ponto. Respeita a tua história, que ela faz quem você é. E da feita que você respeita essa história, acaba a necessidade de ficar competindo e concorrendo com o outro. Porque você não vai precisar de atenção do outro. Você vai construir uma entrega, porque você vem inteiro para o seu cliente, tá? Então, ao invés de ficar competindo com a pessoa que está lá, que é concorrente seu, vai fazer diferença, porque você vai começar a trazer com mais vida tudo isso que está acontecendo. Então, vamos tirar aqui, para vocês verem. Não, vou deixar os japoneses aqui, vou trazer outra galerinha. Vamos trazer outra galerinha. Vou trazer os negros, vem aqui os negros lindos do meu coração. Volta os alemão para cá. Certo? Negros e alemães agora. E alemãos. Pronto. Tudo bonitinho aqui, tá? Da feita, vamos lá. Suponhamos que eles têm a mesma profissão. Todo mundo chegando aqui, tá? Vocês estão acompanhando até agora? Bota um joinha assim se vocês estão acompanhando. E se já mexeu com vocês o que eu falei aqui, bota uma cabecinha explodindo só para eu entender o nível de informação que a gente está trazendo aqui. Joia? A gente aqui está sempre trocando ideia, tá? Então bota um joinha aí, sobe o coração para mim, só para entender. A gente reage aqui a esse processo, tá? Então, ó, vamos supor aqui, tá? Que a gente tem aqui 2 pessoas que trabalham na mesma profissão, tá? Me diga uma profissão aí, tá? 2 pessoas que trabalham na mesma profissão, certo? Elas vieram de sistemas diferentes. Naturalmente, elas já vão atuar profissionalmente de uma forma diferente. Concorda? Tá? Então isso vai fazer diferença para vocês agora. Presta atenção, isso tudo é ordem. Ordem, certo? A gente ainda não tá entrando na terceira lei, que vai mostrar para você como é que você lida com o seu cliente, tá? Então a gente tá começando a trazer para você como é que você ocupa o espaço, seu posicionamento, que interfere no mercado. Olha? Ah, beleza. Ó, a galera já tá com a cabecinha explodindo aí, ótimo, massa. Isso é muito bacana mesmo. Beleza? Papai e mamãe da Nayara. Verdade. Papai nem tanto, né? Papai até fazia umas palestras, mas a mamãe não. Mamãe, para subir no trio elétrico demorou, né, mamãe? Hoje ela já subiu, eu agradeço. Enfim. Então a gente vai ver aqui, tá? 2 profissões diferentes. Vou botar dentista, pronto. São 2 dentistas, ok? Esse cara aqui veio de uma crença familiar diferente, veio de uma forma diferente, ele veio, tipo, vamos supor que seja de classe média, vamos supor que ele tenha uma construção de entender que dentista era difícil de lidar, de que dentista, ele precisava ser um dentista que tinha que trabalhar bastante para poder ir para frente, tá? E esse nego aqui veio de classe alta, né? Então ele já tinha acesso a umas coisas diferentes, ele já tinha acesso a coisas mais caras, a algumas portas diferentes e que vai fazer o processo aqui acontecer, joia? Então aqui, ó, é natural que eles vão ver a coisa de uma forma diferente. Então esse cara aqui vai atender alguns clientes que esse cara aqui não vai atender. Então, esse cara aqui serve um tipo de cliente. E esse cara aqui serve outro tipo de cliente. Os alemães não querem ficar em pé, não. Eles querem ficar deitados, né? Então, vão ser clientes diferentes. Isso é posicionamento. Isso é um sistema e esse é outro sistema. Tá? O que acontece? Em determinado momento, por eles terem a mesma profissão, esses sistemas vão ter, sim,
um cruzamento, uma interferência. E é aí que eles vão conseguir ver algumas semelhanças. Pô, eles já são dentistas, pode ser que eles tenham até feito a mesma faculdade, pode ser até que eles tenham algumas coisas que eles acreditam em comum, tem algumas coisas que eles não acreditam, ok? Mas tem essa interferência. E quando a gente não tá bem no nosso primeiro sistema, ou respeitando a ordem do que aconteceu, trazendo a vida pra gente, quando a gente vai pra fora, a gente também não respeita isso. Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui vai querer os clientes desse cara. E aí começa a porrada, começa a concorrência, começa a desordem, começa tudo aquilo que não vai fazer o processo acontecer. Ao invés deles serem duas pessoas que servem o sistema maior de uma forma diferente e que podem estar olhando os clientes de uma forma diferente. Vamos lá. Você acha que esses dois aqui têm condição de atender 100 pessoas em uma semana? Os dois? Será que eles conseguem fazer isso? Sim ou não? Conseguem atender 100 pessoas? Um dentista atendendo 1 a 1, 100 pessoas numa semana, eles conseguem fazer isso? Galera chegando aqui, deixa eu só dar um zoizinho pra galera que tá chegando aqui. Responda aqui pra mim, sim ou não? Cláudia chegando aí também. Então, não, né? Claro que não. É humanamente impossível. Mas a maior parte das pessoas quer fazer isso, atender um monte de gente ao mesmo tempo, né? Quer ter a agenda lotada, fica almejando a agenda do outro ao invés de olhar para a sua. Vocês percebem que é isso que acontece? Que a gente fica focando no outro sem olhar para a nossa, porque a gente não está tomando o nosso espaço, a gente não está se posicionando naquilo que a gente quer. Então isso faz parte de um crescimento ordenado, ok? E você está contribuindo de uma forma diferente. Vocês podem sim estar trabalhando com isso. Aqui a gente já elimina o processo da concorrência, porque a gente sabe que cada sistema vai funcionar de uma forma diferente. E os clientes, entenda, o cliente chega para você, porque ele também tem esse processo. Ele também faz parte desse sistema maior, ele também faz parte de um sistema de origem, e ele também vai olhar para você dentro do sistema profissional, se compatibilizando com você, pelos valores que você tem, pela postura que você tem e daquilo que quer fazer adiante. O que naturalmente acontece quando a gente está nessa encrenca aqui, tá? Porque ao invés da gente estar no nosso lugar, no nosso sistema de origem, que a gente quer ser maior que papai e mamãe, que a gente quer ser melhor que papai e mamãe, a gente fica querendo olhar o cliente do outro para provar para quem veio antes da gente, ou papai e mamãe, ou alguém que veio antes da gente, que a gente pode fazer melhor, que eles fizeram merda. Que eu posso fazer agora diferente. Ele sobe no salto, entra na arrogância, se lasca no processo todo. Por quê? Começa a ter que cansar de trabalhar, começa a ficar com medo da rejeição dos clientes, de não conseguir vir para cá, para lá, então quer convencer a qualquer custo, não percebe que a própria linguagem começa a manipular os outros para manter. Por quê? Quer manter, quer se apegar, se apropriar daqueles clientes só para provar algo para alguém, tá? Começa a competir com os amigos do processo aqui, tudo, para não ir para frente, e fica dando desconto. Então dá desconto para aquele cliente ficar com você e aquele cliente fica, sentando o couro, né? Fica ligando de madrugada, fica pegando no teu pé, justamente porque você tá aqui querendo provar para os outros que você tem os melhores clientes, mas nos bastidores do trabalho, se ferrando todinho. Porque não conseguiu comunicar com clareza justamente por não respeitar o seu espaço, o seu posicionamento dentro da família que repercute no mercado, tá? Isso vai fazer diferença para você. Isso é tudo ordem de você começar a colocar as coisas em prática de uma forma diferente, tá? Então tudo acontece. Ou eu também me travo de falar com o cliente, eu não consigo captar cliente nenhum, porque é melhor eu não ter cliente do que eu ter que ficar brava com o pessoal que tá aqui antes de mim, né? Porque agora eu sou muito boazinha, eu tenho que ficar aqui, eu não vou provar para lugar nenhum, então eu vou ficar aqui, como uma criança pro resto da vida, cuidem de mim. Então isso também acontece, tá? Então, ou a pessoa também fica se provando de que não é capaz, de que está na profissão errada, justamente porque não está respeitando seu espaço aqui, e fica se colocando em situações, convivendo com outros sistemas que só ficam aumentando as suas dores emocionais, sem perceber que ela está fazendo isso, tá? Porque 95% de nós é inconsciente, 90%, 95%, tá? A gente faz isso, o cérebro funciona como um todo, mas o que a gente tem consciência é só
Então a gente acha que está fazendo por um motivo e está fazendo por outro. E como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Que a linguagem corporal não corresponde àquilo que está sendo falado. Então isso a gente precisa começar a perceber e olhar de uma forma diferente. Faz sentido para vocês? Tá mexendo com vocês isso aí? Bota o bonequinho com a cabeça explodindo só para eu entender, tá? Se vocês começaram a perceber isso de uma forma diferente agora, como que o posicionamento de vocês, só nessa segunda lei, já faz um monte de encrenca aqui fora, só porque eu não tô respeitando o meu lugar dentro da família, tá? Vocês conseguem perceber o posicionamento lá fora? Isso eu nem comecei a falar de preço. Aliás, falei um pouquinho, né? Que fica dando desconto, de ir pra frente e tal. Isso tudo vai mexendo com a gente na nossa jornada, tá? Então, ó, tá fazendo sentido pra vocês? Ótimo, ótimo. Tá? Isso ainda é ordem. É o processo, ok? De ir pra frente. Outra coisa. Aqui no processo de ordem também, né? Eu nunca atendi nenhum cliente. Nunca atendi nenhum cliente. Eu não tenho experiência nenhuma. E aí já quero cobrar o teto do mercado. É óbvio que vai fazer uma dificuldade maior para você ir para frente, tá? E você não vai colocar isso para frente. Então, você precisa trazer esse processo de uma forma diferente. Você precisa ter um pouco mais de experiência, você precisa colocar em prática. Você precisa colocar em ação. Você precisa ser útil para que as coisas possam fluir. O cliente só paga aquilo que é útil para eles, porque você vai ser útil para eles de alguma forma, assim como você também só compra aquilo que é útil para você e de quem tem os valores compatíveis com aquilo que você procura. Pega isso. Ordem. E aí você vai começar a aumentar de clientes aos pouquinhos. Não tem gente que nunca trabalhou em nada na vida e já quer o melhor trabalho do mundo. É ou não é uma quebra da lei da ordem? É ou não é uma quebra do progresso natural de crescer? É aqui que muita gente que fica procurando o propósito maior de vida se quebra. Porque não sabe nem do que é útil, do que é capaz, seus próprios valores. Como é que quer saber seu próprio propósito? Então, propósito, ó, menor primeiro. Vai, se propõe a fazer alguma coisa diferente, mesmo que você não goste, para experimentar. Para você começar a sair da inércia, para você começar a entender o que você gosta ou não gosta, o que você aprendeu e que você pode fazer diferente a partir desse momento lá fora no mercado. Então isso é a gente ter um pouquinho de noção da ordem de crescer e de se descobrir nessa experiência de vida que a gente tem para ir adiante, para ser útil, tá? Eu já fui útil de várias formas. Já fui útil sendo arquiteta, já fui útil fotografando, já fui útil filmando, já fui útil escrevendo para os outros. E agora tô aqui. Tudo isso foi uma construção para eu ser a terapeuta que eu sou hoje. Tá? E você? Como é que tá sendo? Você tá se permitindo nesse progresso, nesse passo a passo para construir quem você é? Sem precisar ficar replicando disfunções do seu sistema e até descobrir o que era funcional e a partir desse momento, desse contexto que a gente vive, não é mais. Que isso acontece. Tem padrões que são bons de viver, tem padrões que não são, tá? Isso tudo é ordem, joia? Então vamos passar. Vocês entenderam a ordem? Vocês entenderam como é que isso muda o posicionamento de vocês de mercado? Botem o joinha pra mim, eu subo uns coraçãozinhos aqui pra eu entender, né? Porque aqui pra mim não tem um coração. Tá? Gente, eu gosto de coração, gente. Eu gosto de coração. Tá? Então a gente vai começando a trazer isso, tá? E a terceira lei, que é justamente o equilíbrio de trocas, tá? O que é o equilíbrio de trocas? Na natureza, tudo tende ao equilíbrio. Tudo, absolutamente tudo tende ao equilíbrio. Você vai buscar isso, joia? O equilíbrio. A própria natureza busca. Como eu falei lá no comecinho, a Amazônia equilibra com o deserto lá do Saara. É um longe do outro. E eles atravessam os grãos, cara, pelo oceano. É um negócio lindo, é muito louco. Sabe? De você perceber. Tem o macro, a morte. Plantas que morrem, viram adubo para outras crescerem. Tem um documentário no Netflix que eu esqueci agora o nome dele. Mas eu vou trazer para vocês. Acho que traz exatamente isso, sabe? Essa diferença de ir pra frente, tá? Deixa eu ver aqui. A gente vai percebendo que tem esse equilíbrio, tá? Nai, dou meu tempo em uma casa terapêutica para dependentes. Saio da ordem na troca? Difícil de te falar exatamente assim, tá? Mas precisa entender qual é que é o seu contexto. Você tá lá para poder realmente atender de coração, para poder pegar experiência,
como é que tá isso, tá? Falar assim, do jeito que você tá dando, pode ser que não, pode ser que sim, eu não sei, certo? Depende muito do teu contexto nesse momento, beleza? Então, tipo, eu tô pegando... caiu o vovozinho. Tá bom, depois eu pego o vovozinho. Então, a gente vai trazendo esse processo, né? Agora, dentro do equilíbrio. Tudo vai tender um equilíbrio, certo? Para quem não assistiu às lives dos vilões da comunicação, assista depois dessa daqui, porque isso vai fazer diferença para você. Mas existem os nossos equilíbrios tóxicos, os nossos posicionamentos tóxicos, e que vão fazer, claro, o equilíbrio tóxico acontecer, tá? E pra gente fugir disso, a gente precisa estar olhando pra nossa família de origem com muito carinho, pra gente entender que a gente é filha, a gente não altera nada que veio antes da gente. E da feita que a gente aceita isso, começa a abrir diferenças e momentos, e a nossa visão começa a focar em coisas diferentes pra gente poder ir pra frente, tá? Então aqui, ó, no equilíbrio de trocas, o que vai acontecer, tá? Você e seu cliente, vamos ter muito bonequinho aqui, a gente vai se confundir, tá? O seu cliente, ele viveu essa jornada de vida, que tem esse pertencimento da família de origem dele, e tem também o processo... Eu vou trazer outro bonequinho aqui. Vou trazer esse, pronto. Tá bem certo? Toda a jornada de vida dele, né, que vai trazer todo... Vou colocar isso aqui como se fossem as experiências de vida desses bonequinhos. Eita, tá longe. Desses bonequinhos, joia? Então esses bonequinhos estão aqui, com as experiências de vida, com as histórias que eles passaram, e eles chegam até você como profissional, no equilíbrio de trocas. A primeira coisa que vai acontecer aqui, quem é meu aluno sabe, tem o Canva disso, e sabe montar diálogos com o processo disso aqui, tá? Então isso aqui faz toda a diferença, certo? Obrigada, Mary, obrigada. Então, são lindos mesmo, meus gnomos, são lindos. Enfim, então o cliente vai chegar com toda essa bagagem de tudo que ele viveu. Então ele pode ter passado por alguns outros profissionais que não foram tão bons, ele já vai chegar com essa visão para você aqui. Ele vai chegar olhando para você de uma forma diferente, e você vai identificar esse cliente porque semelhante atrai semelhante. Lembra que a gente vai querer fazer pertencimento aos sistemas e aos grupos que têm mais características com a gente, porque isso é uma questão de sobrevivência da espécie, tá? Então a gente vai buscar as pessoas que tenham essas semelhanças com a gente pra gente poder sobreviver, pra gente se sentir em grupo. E muitas das vezes a gente busca esses problemas que existem na nossa vida, de cliente enchendo o saco, de não conseguir cliente que é aquele que eu quero, de fazer as coisas acontecerem de uma forma pesada, de eu ter que ficar correndo atrás de cliente o tempo todo, que isso é o Salvador, tá? Que foi a forma que eu aprendi no meu sistema de origem. Então, eu aprendi a ser Salvador, ou eu aprendi a ser uma vítima, ou eu aprendi a ser um algoz. E esses são os nossos posicionamentos ruins, tá? Então, o Salvador vem muito daquela questão do herói, de querer que salvar todo mundo, do meu cliente não pode ficar passando perrengue e perere, isso aqui. E esquece que o cliente também tem responsabilidades, tá? Ele vai te pagar por algo, você vai se responsabilizar por algo, mas precisa desse equilíbrio entre as partes e precisa ser conversado. E isso não sai, tá? Então, o que vai acontecer? Muitas das vezes, quando eu não me posiciono bem, ou eu quero ser bem grandão e tratar meu cliente como criança, que aí eu fico desequilibrando, entre aspas, tá? Fazendo um equilíbrio tóxico, que aí eu vou querer salvar o meu cliente, eu vou querer acusar o meu cliente de tudo e todo mundo, sabe? De isso fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente, tá? Ou eu vou ser... Vamos trocar aqui. Vem o adultão. Ou eu vou querer ser uma criança na frente do cliente, né? Fechando com ele projetos de graça, fazendo as coisas sem acontecer, tá? Criança não sabe lidar com dinheiro, ela quer tomar tudo e tudo. Mamãe, me dá tal coisa. Papai, me dá tal coisa. Cliente, me dá tal coisa. Então ele vai querer o cliente perfeito, mesmo fazendo trabalho de graça. E depois não sabe por que não está crescendo. Tá? Ele vai querer fazer as coisas fluírem, mas ele não tem força para isso, porque ele está se posicionando como uma criança. Ou ele até vende bem, para manter o cliente ali, ó, na rédea, que era assim que ele via que tinha que fazer na família. Então esse equilíbrio vai estar funcionando, porém de forma doentia. E como é que a gente equilibra isso? Quando você respeita o cliente e a história do cliente de igual para igual.
O cliente está chegando até você porque ele tem alguma ressonância com o seu campo, com o seu sistema, que é justamente essa interseção que tem aqui. Vocês têm essas formas de trocar, vocês têm coisas em comum. Semelhante atrai semelhante, caramba. Então, se eu não sei quem eu sou, eu não vou saber quem é o meu cliente. E eu vou ficar culpando esse cara de ser o chato, de ser aquele que não me ajuda, de ser aquele que fica me cobrando o tempo todo, que fica me mandando mensagem de madrugada, que quer pedir desconto, por eu não olhar quem eu sou. Vocês começaram a perceber isso? Então, quando eu começo a olhar para a minha história de uma forma diferente, eu tenho muito mais segurança para cobrar do cliente aquilo que realmente tem que ser cobrado. E no começo da nossa jornada, a gente não sabe o nosso valor. A gente vai descobrindo na jornada, no caminho. Por isso que existe reajuste. Você está se reajustando e automaticamente reajusta o valor do teu trabalho, do teu serviço. Só que você serve um campo maior, certo? Por isso, então, tem dentista A, dentista B, dentista C, e cada um vai atender um público diferente. Só que você só tem clareza de que público é esse que você dá conta de atender quando você respeita a sua jornada, respeita a sua história. Você já tinha parado para pensar dessa forma? Responda aqui para mim, sim ou não? Enquanto eu resgato o vovô. Ah, meu Deus, caiu o sapato do vovô. Já tinha parado para pensar dessa forma? Sim ou não? Coloca aqui no chat para mim. Vou ter que colar aqui, ó. Caiu o sapatinho do vovô. Então, quando você vê isso, você começa a perceber esse equilíbrio de trocas e tudo vai estar nesse equilíbrio, você vai vendo o valor do contrato, você vai entendendo que o cliente paga exatamente aquilo que você vale. Meus alunos sabem, né? E quem é sistêmico também sabe. Pois é, o cliente vai pagando para você de uma forma diferente, ele vai respeitando o seu valor, ele vai olhando para isso de uma forma diferente, ok? Então a gente começa a perceber isso, essa troca de uma forma diferente. E o seu posicionamento de mercado vai ter que entrar aqui, tá? Então a forma como você se expressa vai vir de uma forma diferente. Vai ter que respeitar que tipo de cliente você quer. Porque não adianta nada eu querer um cliente de alta renda se eu não dou conta de ser essa pessoa de alta renda. De tá andando com esse povo. Não vai adiantar também eu querer um cliente que pague menos se eu tô com uma disparidade muito grande até de imagem dessa pessoa. Ele vai te olhar como um estranho e não como uma pessoa que realmente faz parte desse sistema. Então você vai perceber que ele vai vir atrás de você porque você é um pouco mais daquilo que ele já tá. Que você, no seu sistema, naquilo que você viveu, você colabora com o sistema dessa outra pessoa. E aí tende ao equilíbrio dentro do seu serviço, dentro de como você forma os teus serviços, daquilo que você coloca para fora, tá? Então isso tudo está acontecendo o tempo todo. E o seu posicionamento para expor aquilo que você precisa vai partir desse princípio. Então todas as vezes que a gente precisa fazer uma comunicação mais empática com a outra pessoa, primeiro de tudo, desarme-se. O julgamento vai acontecer num primeiro momento, e aí o que vai acontecer? Tudo que você está olhando no seu cliente é o que você tem. E aí você desarma esse julgamento para permitir que esse cliente venha como um todo, com a história de vida, com todos os desastres, com todas as frustrações, e você se permite a entregar o melhor para esse cliente, com tudo que você já viveu, com seus erros e acertos, porque ninguém é perfeito, ok? Então você já passou por isso, você foi se lapidando até chegar até aqui. Então desarma e permite o cliente estar ali. Então, quem chega falando preço logo de cara, já evita ouvir a história desse cliente. Só de eu te falar isso, você já entende o que é persuasão. Você já entende o que é uma linguagem que realmente abre as portas para as pessoas chegarem. Por quê? A gente não precisa ficar decorando trocentos gatilhos se a gente entende isso aqui, tá? Então, primeiro de tudo, abre a porta para um relacionamento. Deixa o cliente falar. Ouve quem é que está ali na tua frente. Porque você ouvindo, você começa a entender o que ele realmente precisa. E até se você tem condição de atender esse cara aqui. Muitas das vezes a gente pode encaminhar para uma outra pessoa. Já cansei de fazer isso. Pessoas chegam com BO XYZ, eu falo, cara, esse terapeuta aqui vai ser melhor para você.
que eu, na minha história de vida, não tenho essa experiência. E aí, como é que eu vou atender? Ah, não, a galera não posso perder esse cliente, eu vou fazer desconto, tudo para que ele chegue aqui. E aí, só de eu estar dando desconto, eu já estou dando uma vantagem para o meu cliente. Então, ele vai ser uma criança mimada que você vai ter que cuidar e você vai ter que ter a tua criança birrenta de saco cheio ali para lidar com a criança mimada daquele cliente, tá? Então, eu já falei sobre desconto aqui, o que desconto é vantagem, a pessoa está querendo levar vantagem e você precisa saber lidar com isso. Não é que seja ruim desconto, é que normalmente as pessoas não sabem lidar com isso. Então, você vai diminuindo o seu preço para o cliente ficar ali e aí, ó, simplesmente te lasca, beleza? Então, tem uma live também aqui falando sobre o desconto, por que o cliente pede desconto e você vai saber lidar com isso, tá? Então, aqui, ó, você trabalhando de igual para igual com o cliente, respeitando a história de vida dessa pessoa, ela já vai sentir muito mais confiança em você, porque existe essa interseção aqui e ela vai entender que você não é um perigo. Você não sendo um perigo, você abre as portas para um relacionamento muito mais saudável. Você pode falar assim, ouve o que ele precisa, proponha o que você tem para depois vocês fecharem e deixa o cliente livre para ele entender o que você vai escolher, tá? Então, o seu posicionamento de mercado, o preço que você cobra, a forma como você está, tudo depende das crenças do seu sistema de origem, para você começar a entender o que é que está acontecendo. E a partir disso, é que você vai começar a se expor. Então, muita gente se coloca em ambientes que suprimem a sua comunicação só para ficar revivendo as dores do sistema. E para ter que justificar que não precisa ser um bom profissional. Ou que precisa ser aquele profissional mega ultra power, que precisa estar se esbravejando, guerreando, tudo e mais um pouco, por conta da sua história. E não precisa ser assim, tá? Então, passo 1. Agora vem o exercício. Anotem, tá todo mundo com caneta aí? Se não tiver, vocês podem colocar aqui no chat, ou vocês vão anotando em algum lugar, ou reassistam depois dessa live. Eu dei um tapa no menino agora aqui. Para que ele possa ir para frente, tá? Passo 1. Primeiro de tudo, entenda. Você é um composto de 50% mamãe e papai. Olha para os seus pais agora e veja como que eles são, para você entender como você está sendo, tá? Tudo isso faz parte de você. Você querendo ou não. E aí você vai precisar abrir as mãozinhas do julgamento, porque você não tem poder de alterar papai e mamãe. Papai e mamãe vieram antes que você. Você recebe tudo isso, o bom e o ruim. E aí sim, por aceitar que isso faz parte de você, é que você vai mudar e vai começar a entender, tá? O que eu posso fazer diferente agora? Tá? Esse é o primeiro ponto. Veja, segundo ponto, veja como tudo isso que você está vendo em papai e mamãe está repercutindo hoje no seu profissional. Só assim você vai começar a perceber aonde é que você está se posicionando. Entendi. Poxa, meu pai e minha mãe acreditavam. Eu vejo, né, que o meu pai e minha mãe acreditavam que cliente bom é aquele cliente que realmente está grudado na gente. Poxa, que aquele cliente bom é aquele que estava indo para frente e não sei o que e tal. Isso vai fazer diferença para mim. Caramba. Mas eu não preciso fazer isso, preciso? Será que eu preciso mesmo? Acho que não, né? Tá? Então esse é o passo 2, tá? Passo 3. Aí é que a gente vai fazer uma diferença, tá? Papai é a nossa energia de ação. A função paterna é o que ajuda a gente a ir pro mundo, certo? E existe diferença entre função e papai, tá? Papai é o que você viu, é o que te deu a vida, que tá ali. A função paterna é o que te ensinou a ir para fora do mundo, a se posicionar, a se expor, a ser mais objetivo nas palavras, a poder agir. Função materna é o que ajuda você a acolher, tá? E aí você vai ver. O jeito que eu tô vendo meu pai é a forma como eu falo com o cliente, como eu me posiciono e como tá indo pra frente. O jeito como eu vejo a minha mãe é a forma como eu escuto o meu cliente, que eu acolho ele e que, de certa forma, eu sinto o meu valor, tá? Então, isso aqui, ó. Passo 2, tá? Não compreendi o passo 2. O que você não compreendeu? Passa aqui pra mim, tá? Então, passo 1, você olhar papai e mamãe e aceitar que isso faz parte de você. Passo 2, você aceitando isso tudo, perceber como você está agindo agora, tá? Dentro de tudo isso, o que você pode fazer diferente? Sem ter que ficar falando o que eu vou fazer diferente porque minha mãe fazia isso. Não. Isso tudo já faz parte de você. Analisa o seu contexto e vê o que é bom para você, tá? Passo 3, ver como você vê o papai é como você se expõe, como você cobra, como você vai para fora, como você fala.
Como você vê mamãe, é como você escuta. É aquilo que está dentro de você. É aquilo que faz nutrir e que você sentir o seu valor, tá? Coloca esses 3 passos. Coloca esses 3 passinhos. Só para você ter uma noção hoje de como é que você está se posicionando. Porque tendo essa clareza aí sim você pode tomar uma decisão de fazer diferente. Respeitando a ordem, respeitando o pertencimento, respeitando o equilíbrio de trocas, tá? Então não adianta nada você fazer esses 3 passos e querer falar, poxa, bem que minha mãe fez isso, podia fazer isso diferente. Lascou teu processo. Lascou teu crescimento. É olhar para isso e simplesmente entender que você já recebeu isso, isso faz parte de você. Fazendo parte de você, aí você faz a decisão de fazer diferente. Vai ser fácil? Não sei. Depende de você. Tá? Depende do seu nível de entrega. Para alguns é difícil pra caramba. Para outros é até mais tranquilo. Mas tudo depende de você. Beleza, gente? Ficou claro para vocês a nossa live até aqui? Ficou? Vocês começaram a entender todo esse processo? Entenderam a forma do posicionamento e como que se interfere, como eu me exponho? Se é papai e mamãe, como fica quando o resultado de um dos dois não tem um bom resultado? Exemplo, mamãe não escuta a mim. Tá vendo como você tá julgando sua mãe? Você só com esse comentário aqui você já tá trazendo para você que você reivindica que a sua mãe se escute e não que ela tenha a capacidade de ser quem ela é. Percebe? E aí só de você reivindicar, 2 coisas podem acontecer lá fora. Ou você vai querer que as outras pessoas te escutem, ou você vai realmente falar demais para manter o cliente ali pertinho. Então, as outras pessoas precisam ficar te escutando, ou você não vai escutar o cliente, tá? Ou você não vai conseguir falar. São essas 2 diferenças, beleza? Então, você precisa ver isso. A sua mãe é sua mãe do jeito que é. Não do jeito que você queria que ela fosse, tá? Isso é o que vai fazer diferença para você, beleza? Então, só desse comentário, você já viu que tem um processo diferente aí. Que já tem um processo para ser revisto. E isso está segurando você de ser mais eficiente com o seu cliente e permitir o seu crescimento se posicionando como deve no mercado. Para que aí sim o seu sistema seja saudável e os clientes queiram estar com você. Viu? Perfeito, gente? Então, se para vocês agora tá claro esse processo, vamos terminar por aqui. Já tem 1 hora essa live. Passou que eu nem vi. Tá? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá para vocês agora, tá? Nos meus stories. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem lá na caixinha de perguntas. E para você que está chegando agora no final, simplesmente assista essa live de novo e vai lá também, deixa sua pergunta na caixinha de perguntas comigo, tá? Então eu fico feliz aqui de ter trazido esse conteúdo para vocês entenderem o posicionamento, como é que eu exponho, como é que o cliente me entende de uma forma diferente, só simplesmente trazendo as leis sistêmicas e você entendendo que você ocupa um espaço e o que você precisa é entender como você está ocupando esse espaço para transformar a sua vida lá na frente. Joia? Obrigada, gente. Obrigada aqui, ó. Isso pode ser visto para tudo na vida ou é mais para trabalho? Absolutamente tudo na vida, tá? Isso envolve. A nossa vida não se desdobra. A forma como você se relaciona tá ligada à forma como você trabalha, que tá ligada à sua saúde. Isso tudo é um conjunto único e que vai indo pra frente. O que eu tô trazendo aqui é a clareza de como você se posiciona no mercado e isso vai sim repercutir nas outras áreas da sua vida. Tá, lindona? Obrigada pela pergunta. Excelente pergunta, por sinal. Joia? Então, galera, seguinte. Entrou no final, né? Tudo bem. Obrigada, gente, por tudo isso. Vou até dar um print aqui, gente. Tá lindo. Postem o print, tá? Façam esse print também. Postem nos stories de vocês e coloquem lá o que vocês aprenderam para eu entender. E eu vou deixar a caixinha de perguntas com o print que eu fiz aqui para que vocês coloquem as suas dúvidas lá. E vai ser uma honra poder responder vocês, tá, gente? Um beijo para vocês. E a gente se vê, hein? Vamos ter mais lives. Um beijo. Boa noite.